Olá, gravando. Conforme combinado, vou fazer com vocês aqui a correção dos exercícios que foram passados em sala. Esses exercícios vão ajudar vocês a rever o conteúdo que foi aplicado e ver se tem alguma dúvida e algum ponto que precisa ser aprofundado. A primeira questão é uma questão envolvendo a obrigação de dar a coisa certa. O objeto aqui é um boi de raça. Então, algo que tem ali um determinado valor, uma coisa individualizada que precisa ser entregue no prazo ajustado. Só que a gente tem um problema aqui. O vendedor esqueceu de fechar a porteira na véspera da entrega do boi. O que essa conduta de não fechar a porteira significa? Ela significa uma conduta culposa. Por quê? Porque houve por parte dele negligência, descuido, desatenção. A pessoa tem que ser cuidadosa, preocupada com a questão daquilo que ela vendeu, com a situação daquilo que ela vendeu. Por isso, então, a correta é a C. Como a perda do boi decorreu da negligência de Walter, responderá este pelo equivalente mais as perdas e danos. O artigo que fala sobre isso é o artigo 234, em sua segunda parte. A segunda questão, gente, ela tá anulada porque ela não tem resposta certa. Vocês vão ver que em todas elas existe eu vou mandar o gabarito para vocês, comentado. Eu risquei os pontos que estão errados de cada uma das alternativas. Então, realmente, ela não tem resposta certa. Se fosse na prova, eu teria que redistribuir o ponto. Terceira questão. É uma questão da prova de promotor de justiça. Então, para vocês verem que esse conteúdo que vocês estão estudando agora no terceiro período é conteúdo que cai em prova para juiz, para promotor e etc. Tá? É uma prova de 2019 da Fundação Carlos Chagas, que é uma banca bem importante. Então, a questão aqui, ela traz, em relação às obrigações de dar coisa certa, o que seria correto afirmar. O correto é a letra B. Ela fala que se a obrigação for de restituir coisa certa e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá ressalvados seus direitos até o dia da perda. Isso aqui reproduz exatamente o artigo 238 do Código Civil. Por isso que tem que conhecer a lei, tem que conhecer a legislação seca, porque muitos dos concursos cobram exatamente aquilo que está na lei. Só quero explicar uma coisa para vocês que talvez não tenha ficado claro na aula. Quais direitos são ressalvados até o dia da perda, né? O artigo 238 fala disso, a questão aqui também fala disso. O direito a um eventual seguro do veículo, uma indenização do seguro. O direito a um aluguel que ele tenha que receber ainda sobre aquele veículo, vamos dizer que seja restituição de um veículo alugado e tinham locações pendentes. Então, multas que venham a ressurgir depois. Então, até aquele momento, tudo que já está caracterizado como sendo de direito dele, não é porque a coisa se perdeu que vai se perder também. Então, ok, foi sem culpa, né? Infelizmente a pessoa estava indo devolver, sem culpa dela o carro foi roubado, ou se envolveu em um gravíssimo acidente e sofreu perda total. O credor, quem sofre a perda. Lembra do res perit domino? A coisa perece para o seu dono. Ok, mas os direitos que ele tem até aquele dia ficam ressalvados. É o que o artigo 238 fala. A A está errada porque ela fala que a obrigação não abrange os acessórios, o 233 fala o contrário. A C está errada porque ela fala que mesmo sendo culpado, não tem direito a perdas e danos. Mentira, isso é um padrão que você já tem que ter com muita clareza. Se é culpado, tem direito a perdas e danos. O D fala que até a entrega, caso a coisa aumente de valor, melhore de valor, então você vendeu uma vaca e antes da entrega descobre que a vaca está prenhe. O que o Código Civil fala sobre isso? É o artigo 237, que até a tradição pertence ao devedor as coisas, aquele que tinha que entregar pertence a ele. Então eu vendo o carro, enquanto não te entrego, o carro é meu, eu sou a devedora. Eu tenho que te entregar? Tenho, mas até a tradição, que é a entrega, esse carro é meu. E qualquer melhoramento, ele que aumente realmente o valor, isso usa-se muito em animais, tá, gente? Então, a vaca prenhe, por exemplo, ele precisa conversar com o credor. Falou, eu vendi para você uma vaca, só que agora ela tá prenhe e eu preciso da sua anuência, que você me diga que você vai querer ela ou não, porque agora o valor dela mudou, porque você pagou por uma, não pode levar duas. É uma questão de boa fé objetiva. Então, por isso é que a letra D está correta, porque ele fala com ou sem anuência do devedor. Então, conforme o artigo 237, precisa haver essa anuência. E a E está errada porque ela fala que deteriorada a coisa, sem culpa do devedor, poderá o credor resolver ou aceitar a coisa, nesse caso com abatimento do crédito pela referida ausência de culpa do devedor. Então, deteriorada, sem culpa, poderá o credor resolver.
Sim, até aqui, ok, resolve. Ou aceitar a coisa, ok, nesse caso, sem abatimento do preço. Não, gente, tem que ter abatimento no preço. Tem que ter o para-choque que foi ralado, né? Porque aqui não é perda, é mera deterioração. Para-choque ralado, uma lateral do carro que foi batida, um retrovisor que foi arrancado. Precisa ter abatimento do preço, não seria justo? A pessoa pagou por um carro completo, um carro sem defeitos, ela vai aceitar o carro com defeito? Ok, mas ela tem direito ao abatimento. Então, por isso que não é a letra E. A quarta questão, ela fala sobre. Ela traz aqui 4 sentenças para que vocês analisem. Então, a primeira delas está errada, porque ela fala que o devedor sempre responde pelo equivalente mais perdas e danos. E vocês já aprenderam que não é sempre, visto que o devedor que não tem culpa não responde. Então, o problema aqui é o sempre. A 2 está certa, ela fala que na obrigação de dar coisa certa só se fala em resolução da obrigação e em perdas e danos se a perda do objeto derivar de culpa do devedor. Verdade? Exemplos, artigo 234, artigo 236 do Código Civil. A terceira diz que a obrigação de dar coisa incerta terá o objeto definido pelo gênero e pela quantidade, certo? Artigo 243, que são as obrigações genéricas. É interessante que o artigo fala ao menos pelo gênero e pela quantidade. Então, é proibido colocar gênero, quantidade e qualidade. Então, definir qual grão seria? Não é proibido. A lei fala ao menos. Por isso que a doutrina fala, inclusive, que o ideal é que haja sempre a definição em 3 setores: quantidade, qualidade e gênero, para ficar mais seguro juridicamente. E a quarta está errada, porque ela afronta o artigo 313. Lembra que é o artigo que diz que o devedor não é obrigado a aceitar coisa diversa da contratada, ainda que mais valiosa? Essa alternativa está errada porque ela fala que, a menos que seja mais valiosa, ele pode dispensar. Ou seja, se for mais valiosa, ele poderia ser obrigado a receber. E obrigado ele não pode. Então, a correta é a letra B, somente 2 e 3 são verdadeiras. Vamos agora para a quinta questão. No tocante às obrigações de dar coisa incerta, assinale a alternativa correta. A correta aqui é a letra D. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, caso não tenham pactuado de forma diversa. Isso está em total consonância com o artigo 244 do Código Civil. A letra A está errada porque ela fala que, quando a escolha couber ao devedor, ele pode dar a pior coisa do gênero selecionado, e quando, né, aí que no caso, o oposto disso seria quando couber ao credor, que ele poderia exigir a melhor. Até na sala de aula nós demos o exemplo, né, das sacas de café, que hoje em dia estão custando muito alto, e teriam outros grãos ali que seriam mais baratos. Então, o credor pode exigir o melhor café? Não, ele não pode. Precisa haver equilíbrio. É a segunda parte do artigo 244. A segunda parte é sempre depois do ponto e vírgula, tá, gente? A letra B, ele fala daquela questão de poder alegar perda ou deterioração da coisa. Lembra que nós vimos que o gênero é amplo demais para perecer? O artigo 245 vai dizer isso. 246, perdão. Antes da escolha, não poderá o devedor, alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. E é o contrário do que diz a letra B aqui. E a letra C corrobora aquilo que eu falei quando eu expliquei a letra A, que seria o bom senso na escolha da coisa. Tá errado aqui, porque fala que o credor pode escolher a melhor dentre o gênero selecionado, e a segunda parte aqui do artigo 244 fala que não. A sexta questão, a prova de banca de concurso também, prova para advogado, e ela diz assim: no que se refere às obrigações de dar coisa certa, nos termos do artigo 233 e seguintes do Código Civil, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C. Ela diz que, sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso indenização das perdas e danos. O artigo que fala sobre isso é o 236. Vocês vão ver que toda a questão vai girar em torno daquele entendimento que eu falei para vocês, de conhecer o fato de que, se houve culpa, há perdas e danos. Se não houve culpa, não haverá perdas e danos. Então, se você entendeu bem isso, como eu já expliquei bem nas outras questões, você mata a questão, mesmo sem a legislação nas suas mãos. A sétima questão diz assim: considerando que foi estudado em sala acerca das obrigações de dar coisa certa, analise as sentenças abaixo. A sentença número 1 diz o seguinte: se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados seus direitos até o dia do perecimento. Lembra lá no comecinho que eu falei do seguro de vida, do seguro do carro, de um aluguel pendente? É exatamente o que diz o artigo 238 e está certinho aqui.
2. Nas obrigações de entregar a coisa certa, o perecimento da coisa é ônus que recai sobre os ombros daquele que está com seu domínio. Ou seja, se a deterioração ocorreu ainda antes da tradição, não pode o comprador sofrer os prejuízos. Então, ó, eu comprei o carro e quando a pessoa vai me entregar, o carro se envolve em um acidente. Eu sou obrigada a aceitar? Não, não, não. Antes da tradição, quem está com a coisa é quem responde por ela. Primeira parte do artigo 234 aqui do Código Civil. Terceira assertiva, melhor dizendo, a prestação de dar coisa certa deve ter conteúdo direto ou indiretamente patrimonial, a fim de materializar uma possível ação de execução em virtude do inadimplemento. Sim, gente, entra muito naquela história do objeto possível, objeto que eu consiga quantificar. Imagine que eu vou fazer uma obrigação de dar coisa certa, só que é algo que eu não consigo quantificar. Por exemplo, obrigação de dar as estrelas do céu. É um exemplo bem bobo, tá? Se a pessoa não te der as estrelas do céu, você vai entrar com uma ação para processá-la e você vai explicar para o juiz que ela não cumpriu com essa obrigação? E quanto vale as estrelas do céu? Então, é uma questão de lógica. Para que a obrigação de dar coisa certa tenha fundamento, tenha lastro e segurança jurídica, eu preciso que ela possa ser convertida em dinheiro. Porque se a pessoa não te der a coisa, você entra com a ação. E o juiz, você pode até pedir que ele é uma obrigação de dar coisa certa, uma ação de execução, né, uma ação de obrigação de dar coisa certa para que a pessoa te entregue aquilo que foi combinado. Ou então o valor da coisa, que é o equivalente, que vários artigos falam sobre isso. Então não pode achar que posso colocar na coisa certa qualquer coisa. Tem que ser coisas apreciáveis economicamente. Então tá correta a 3. A 4 tá errada. Ela fala algo que você tem que tomar muito cuidado, que tem que acender o alerta para vocês, que é o tal do independentemente de culpa ou não. Gente, a culpa é um fator crucial. Não existe essa de independentemente de culpa. Se agiu com culpa, a gente já viu que vai pagar perdas e danos. Se foi sem culpa, resolve-se a obrigação, na maior parte dos casos, né, genericamente. Então, esse independentemente de culpa aqui é conversa. Então, a correta é a letra D. Somente 1, 2 e 3 expressam a verdade. E a 8ª questão é a última questão de múltipla escolha, as 2 últimas são dissertativas. Ela diz assim: acerca do tema do direito das obrigações, analise os itens a seguir e assinale a correta. A 1 diz assim: o devedor que se recusa a cumprir a obrigação de fazer personalíssima incorre na obrigação de indenizar perdas e danos? Sim, artigo 247. Eu dei o exemplo para vocês daquele pintor super famoso que é contratado para fazer um mural e cuja assinatura agrega valor ao produto que ele vai entregar, que ele vai fazer para entregar. Um estilista famoso poderia ser também. Então, a assinatura, o nome, ele é essencial em algumas obrigações e a essas obrigações chamaremos de personalíssimas. Se é personalíssima, só ele que tem que cumprir. Se ele se recusar a cumprir, aplica-se aqui o artigo 247. A 2 está errado porque ela diz que nas obrigações genéricas a escolha cabe em regra ao credor e não é verdade. A escolha cabe em regra ao devedor, a concentração cabe em regra ao devedor, conforme o artigo 244, podendo ser pactuado o contrário, mas a regra é que é o devedor. Então tá errada a 2. A 3. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito? Sim, artigo 246. O gênero não perece. Se a obrigação é de dar coisa incerta e nós ainda não definimos qual é a coisa, ela continua incerta, não dá para alegar perda ou deterioração. A 4ª questão diz: com a escolha do objeto, a que se denomina concentração, transmuta-se a natureza da obrigação de dar coisa incerta, passando a ser então uma obrigação de dar coisa certa, correto, artigo 245. Mudou o nome. Agora o objeto é definido, obrigação de dar coisa certa, aplica-se tudo que nós estudamos quanto a esse tipo de obrigação. E a 5ª, está correta também, ela diz que não se tratando de obrigação personalíssima, poderá o credor contratar terceiro que o faça cobrando do devedor posteriormente. Então, se o terceiro tiver conhecimento técnico suficiente, se não for uma obrigação personalíssima, contrato outra pessoa e vou cobrar de quem me deve. Artigo 249. Então, estão corretas 1, 3, 4 e 5. Letra B de bola. A 9ª questão pede que vocês definam brevemente a obrigação propter rem. Então, a obrigação propter rem é aquela que adere à coisa. Ela acompanha a coisa, ela segue a coisa. Então, o fato de você se tornar titular da coisa, dono da coisa, faz com que surja para você aquela obrigação. Então, é uma obrigação que você adquire por se tornar dono da coisa, por se tornar titular da coisa. Exemplo, comprei uma casa num condomínio fechado.
automaticamente eu tenho duas obrigações propter rem, o tributo e a cota condominial. Comprei um apartamento num edifício, mesma coisa, o tributo e a obrigação condominial, a cota condominial. Até aqui pode parecer tranquilo, lógico, só tem que tomar cuidado porque se você comprar hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, uma casa e não tomar o cuidado para ver se ela tem débitos pretéritos, débitos passados, você será o responsável por esses débitos, porque você é o titular da coisa agora. Ah, mas que injusto. É obrigação propter rem. Por isso a cautela, por isso a necessidade de ser orientado no momento da compra de um imóvel. Vai tirar certidão negativa lá na prefeitura. Vai tirar a certidão negativa lá na administração do condomínio. Senão, você quem vai assumir pela natureza propter rem, ok? A 10ª questão diz assim: José Leão, renomado artista, firmou a obrigação na qual comprometeu-se a fazer um painel decorativo, pronto, acabei de explicar, na sede do governo do estado. No entanto, sem justificativa, José descumpriu o avançado, frustrando os planos dos residentes na capital, que ansiavam por conhecê-lo e ter uma obra sua na cidade. A pergunta é, como fica a obrigação de fazer assumida? Justifique. É o artigo 247, né? Aqui precisa haver uma obrigação de indenizar pelo fato de não ter feito. Vai ter que arcar, então, com as perdas e danos, porque era obrigação personalíssima. O artigo é o 247, como eu acabei de falar, que diz que incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Pessoal, é isso. Caso tenha alguma dúvida, só manda mensagem. Até mais!